com o pouco de experiência que tenho pessoas que têm mais experiência do que eu, nosso pastor, aquele que tenta conservar, perde. Mas aquele que avança, sempre vence. Porque com o avanço vem a conservação e a renovação. Então, nós vimos isso no seguinte versículo. Versículo 1. Vamos ver aqui sobre o trabalho em equipe. O que diz aqui? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, não mandou sozinho. E o bom de trabalhar em equipe é que se envolve pessoas. É que, liderando com discernimento, aumenta a autoestima da pessoa, leva. E o que acontece? Tudo vem a ser sucesso, porque sucesso não é pecado. Deus fez o homem para ser sucesso, porque Deus é um Deus de sucesso. E a Bíblia diz que tudo que colocarmos as mãos prosperará. Segunda coisa, eu não quero me estender muito por conta do horário. A estratégia com inteligência é um gigante que parece estar adormecido. Interessante aqui é o seguinte, irmãos, que às vezes você olha para o líder, e eu não estou falando só de pastor não, líder de qualquer departamento, parece que não está dando certo, e às vezes até as pessoas criticam, mas não está acontecendo, parece que não é lógico, parece que não está fluindo. Mas a estratégia com inteligência só vai ver o resultado quando chegar até o fim. Então é um gigante adormecido, você não consegue ver. Por exemplo, quem mora nos arredores de um vulcão que está há muitos anos parado, ali é um gigante adormecido. De repente a história nos mostra isso, que populações são evacuadas hoje com o sistema de inteligência, consegue se evacuar inteiro, mas antigamente populações inteiras morriam, civilizações, por conta da erupção de um gigante adormecido. Se o seu projeto está na direção de Deus, a sua estratégia, ela é com inteligência, as pessoas podem até não entender. Na família, sua mulher pode não entender, porque a liderança, quem deu o homem governa e a mulher edifica a casa. Mas se você como líder continuar com a estratégia que Deus te deu, aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Pode tudo estar ao contrário, os filhos dizendo ao contrário, pastor, a igreja dizendo ao contrário, o ministério dizendo ao contrário, mas se Deus te deu, ela é um gigante adormecido, companheiros. No momento certo, ela vai florescer, porque Paulo escreveu, e aí falando assim, a obra de Deus, eu plantei, Apolo, um grande orador, pregador do evangelho, regou, mas Deus em Cristo deu o crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos estratégia. Eles foram todos, no versículo 1 ainda, a todas as cidades, fizeram um mapeamento. E o interessante é que eles foram precursores, ou seja, Jesus Cristo mandou os seus discípulos a lugares que ele ainda passaria. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, o ministério do Mestre Jesus, o Mestre por excelência, não foi um ministério aleatório, como diz o ditado, as apalpadelas, não. Foi um ministério de estratégia. Então não espere alguém te reconhecer, alguém olhar para você. Alguém só vai olhar para você, e aí você acenderá mais na questão do seu ministério, do seu empreendimento, na sua empresa, no seu negócio, na sua família, se você estiver imbuído num projeto primeiro e sabendo onde está e para onde vai. Então, essa era a estratégia com inteligência do mestre. Eu quero falar mais de 2 tópicos para terminar, vou para o terceiro de 4 tópicos. Uma outra coisa que eu vejo, um trabalho eficiente é feito com um número reduzido de pessoas. Isso já é comprovado. Olha a história, olha o exemplo dos 12, que não foi à toa que ele escolheu 12.
tem um simbolismo, até de questões numerológicas da numerologia. Então nós vemos que ele disse no versículo 2: grande em verdade é a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, a sua ideia pode ser uma ideia gigantesca. Aliás, Sócrates tinha um filósofo, ele tinha um nome técnico para a sua filosofia, que era o parto das ideias. Então, tudo gira em torno de uma ideia. Até para ter um filho, quando não vem por acidente, o casal resolve: vamos ter um filho, uma ideia, e daí vai ao ato. E mesmo que não resolve ter um filho, mas resolve ter uma relação, é uma ideia, vem a consequência. Eu estou falando de relação no casamento, né? Tem que deixar bem claro isso aí. Muito bem. Então, o seu projeto que está engavetado pode ser um projeto gigantesco. E não acredite que ele será realizado por muitas pessoas. Não, são as pessoas certas. São as pessoas certas. Sabe por quê? Porque uma pessoa certa no lugar certo vale mais do que 100 pessoas erradas em 100 lugares errados. Então, irmãos, eu tenho a impressão que parece um paradoxo, por mais que parece que estejamos meio que desnorteados na vida no geral, tanta informação, tanta mídia, muitas das vezes a mídia televisiva faz com que a gente não tenha capacidade de pensar. Mas ao contrário, também nós vemos uma gama de jovens, de pessoas, de ministros na casa de Deus, de pessoas que têm uma certa idade que também tem um pensamento avantajado, que tem se despertado para projetos. E hoje o que eu mais ouço, pastor, é projetos. E às vezes a gente olha para o pastor, olha para o irmão e fala: coitado, esse projeto aí, o irmão é um sonhador, mas deixa o irmão sonhar. José sonhou e Deus realizou os seus sonhos. E Ele quer realizar os seus sonhos no nome de Jesus. A expansão do reino pela unidade da igreja, de sorte que temos que estar unidos. Precisamos falar a mesma linguagem, porque Cristo falou que um reino dividido não prospera. É Deus. Mas nas relações humanas é necessário que haja até oposição na família, na igreja, na empresa. Isso faz parte de uma matéria chamada dialética, em que os opostos acabam trazendo resultados. Que de repente alguém se opõe àquele resultado e vem outros resultados. E nós conhecemos como tese, antítese e síntese. Isso aí é uma palavra técnica, mas enfim. Nós vemos o seguinte, irmãos: quer ter sucesso? Conscientize desses passos e saiba que em todos eles Deus será contigo. O último passo nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo trabalho tem suas dificuldades. Contudo, elas aperfeiçoam o homem no processo. Quando se fala em aperfeiçoamento do homem, alguns podem tentar entender como evolução, que o homem veio evoluindo no decorrer da história e veio do macaco. Não é nada disso. Tanto é que essa teoria da evolução, até por certos anos da ciência, é desacreditada. E, diga-se de passagem, muitos não são nem crentes em Deus, mas desacreditam da teoria de Charles Darwin sobre evolução. Não é isso. Mas o homem hoje não é o mesmo de ontem, porque ele adquiriu conhecimentos novos. Eu não estou falando de inovação no sentido negativo, mas de uma inovação no sentido de vantagem do conhecimento. E Oséias diz: conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. É conhecimento de Deus, de sua palavra, de como que acontecem as coisas no ministério, em conhecer o psicológico do seu esposo como líder, da sua esposa como adjuntora, do seu pastor como líder espiritual, do seu obreiro como companheiro, do seu instrumentista como levita, e levando em conta a imaturidade em questões gerais da vida. Então, fazendo isso, nós vamos perceber que nós vamos crescendo no processo, pastor. Companheiros, igreja, nós vamos crescendo num processo. E como eu vejo isso? Que a missão dos 70 não era fácil. Versículo 3: Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. E me faz pensar um grande pensador chamado Thomas Hobbes, que ele era um filósofo. Ele disse o seguinte: que o homem é o lobo do próprio homem. E tem uma fundamentação teológica para isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o homem é inimigo de si mesmo, com a sua natureza caída. Então, você encontrar dificuldade nos seus projetos como igreja, como pastor, o senhor, no caso, desculpe, como líder de departamentos, cada um aqui tem uma liderança, porque tratam de pessoas de diferentes personalidades, de pessoas que têm berço cultural, familiar diferente, berço regional, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas, berço ideológico. Uns vão à universidade, outros não. Outros até dizem: eu aprendi assim, vou morrer assim. Que não é bem por aí, tem coisa que a gente tem que rever. Então não é fácil lidar com seres humanos, mas é glorioso ter certeza daquilo que faz, porque aquele que sai semeando a divina semente estará com alegria. Pode sofrer um pouco, o resultado, os seus molhos, porque Deus é o dono de sua obra e o dono da seara. Curve a sua cabeça. Eu não sei qual é o seu projeto. Alabachura de Beredes. Eu não sei se os seus projetos estão engavetados, e certamente essa palavra não veio à toa. Certamente estão engavetados. Eu não sei se você, o senhor, sente-se já na idade avançada para realizar projetos, mas Deus, Ele sabe o que faz. Aleluia! E tudo vem no seu tempo, embora nós não entendamos a lógica. Sabe por quê? Nem toda lógica é verdadeira, acredite nisso. Os pensamentos de Deus são maiores, são mais elevados, os planos dele são mais perfeitos. O caminho de Deus é perfeito. Ele manda dizer para você, igreja no coletivo, aleluia, para você como componente da igreja, individualmente falando, os seus projetos Deus aprovará. Busque mais de sua direção. Talvez precise rearranjar alguma coisa, mas Ele é contigo. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, Senhor, para a tua congregação, a tua bênção para cada irmão, para cada irmã, para cada moço, aqueles mais velhos para que possam discipular e ensinar os mais novos a trabalhar com projetos, e os mais velhos, mais experientes, os de meia idade, que possam colocar em prática e vão se aperfeiçoando no processo, para que possam galgar patamares mais elevados com humildade da graça, para que possam, Senhor, levar a tua palavra na empresa, como advogado, como engenheiro, como professor, como educador, como filósofo, como médico, como ministro da tua palavra, chamado específico para cuidar do rebanho. Enfim, o Senhor tem bênçãos para dar àqueles que chamou e são a sua igreja, que consagrou, que ordenou, para que vivessem não com a teologia da prosperidade, mas como cabeça e não como cauda. Embora caiam, embora possam ser falhos, porque faz parte da condição humana, Senhor, o Senhor não deixará o justo prostrado, e põe de pé e toma pela sua mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Abençoa a igreja. Eu quero profetizar nesta noite projetos bem empreendidos e com resultados positivos. Eu quero profetizar nesta noite a amargura sendo retirada da sua alma do processo,
sucesso do empreendimento do projeto que você vai passar a fazer a partir dessa noite. E a cada dia vai ser um sucesso, a cada etapa vai ser um sucesso. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Você vai testemunhar. Essa congregação pode crescer e vai crescer, porque eu profetizo no nome de Jesus, através de um projeto de evangelização consistente, com poucas pessoas, mas pessoas nos lugares certos, na hora certa, que tenham vontade para fazer a obra, porque a expansão do reino só se dá, a expansão de uma pessoa e desenvolvimento de uma pessoa só se dá pela unidade da igreja, da sociedade e da comunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Espírito